Então, meus amigos, vamos completar a análise das causas de impedimento e suspeição que quebram a necessária imparcialidade, característica da jurisdição de imparcialidade da figura do juiz como um terceiro imparcial equidistante entre o demandante e o demandado. Nos vídeos anteriores, nós vimos as causas de impedimento previstas no artigo 144 e 147, que são hipóteses de presunção absolutas, hipóteses mais graves dessa lesão. Vimos também as hipóteses de suspeição previstas no artigo 145 do CPC, hipóteses de suspeição. O artigo 148 é o que diz que essas hipóteses de impedimento e suspeição aplicam-se também aos membros do Ministério Público, auxiliares do juízo e demais sujeitos imparciais. Ou seja, além dos juízes, todos os demais sujeitos imparciais do processo, justamente porque devem ser imparciais, caso incidam em alguma das hipóteses de impedimento e suspeição, podem ser afastados do processo por impedimento ou suspeição. Tá certo? Bom, faltou analisar o artigo 146. E o artigo 146, que nós veremos agora, é o que trata do procedimento. Tá? Como é que se desenvolve esse procedimento para o afastamento do magistrado? Né? Vamos tratar a figura do juiz, que é a figura mais central da necessária imparcialidade. Dispõe o artigo 146. No prazo de 15 dias, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Então aqui, vamos lá, algumas considerações. Em primeiro lugar, a petição ela é dirigida ao próprio juiz da causa, porque ele ainda não foi afastado. E nós vamos ver no parágrafo 1º que ele pode aceitar e se afastar, ou ele pode recusar e falar, não sou impedido não sou suspeito não. Tá? Então, ele é só o início do procedimento. Segunda consideração, a primeira é que é distribuída ao juiz da causa, protocolada, dirigida ao juiz da causa. Segunda consideração, dispõe o artigo 146 que a parte deve protocolar no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato. Então esse procedimento, ele se dá quando a parte inicia esse procedimento. Pode o juiz se declarar impedido ou suspeito de ofício? Claro que pode. Aí nós não teremos esse procedimento, porque ele já vai estar se reconhecendo de ofício. Como se a parte tivesse alegado e ele tivesse concordado, que nós veremos no parágrafo 1º. Então não tem procedimento. O próprio juiz já vai estar reconhecendo a sua imparcialidade. Então quando o juiz reconhece ex officio a sua quebra de imparcialidade, reconhece a sua parcialidade, que é a quebra da sua imparcialidade, nós não temos procedimento nenhum, na verdade. Só faz sentido nós falarmos no procedimento do artigo 146 quando é a parte quem alega. Então, por isso que o dispositivo fala da parte alegando. E aí diz que a parte tem 15 dias para alegar. Na verdade, fala que tem 15 dias nas hipóteses de impedimento e suspeição. Na verdade, nós já vimos que esse prazo de 15 dias, ele é previsto para os dois, mas ele é um prazo taxativo mesmo para a hipótese de suspeição. Porque a causa de impedimento, nós tratamos lá no vídeo sobre as hipóteses de impedimento, as causas de impedimento são vícios mais graves. São vícios que geram uma presunção absoluta de quebra da imparcialidade do juiz. Logo, parte da doutrina trata como uma hipótese de pressuposto processual de validade do processo.
a causa de impedimento. Pressuposto processual negativo, o juiz não pode ser impedido. Sendo um pressuposto processual negativo, o juiz pode reconhecer de ofício. Artigo 485. Artigo 485, inciso 4º, o juiz pode extinguir o processo quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. E o seu parágrafo 3º, o juiz conhecerá de ofício a matéria constante dos incisos 4º em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorreu o trânsito em julgado. O juiz pode conhecer das hipóteses de impedimento em qualquer tempo e grau de jurisdição. E não para por aí. É um vício tão grave, mas tão grave, que nós já vimos. O artigo 966, parágrafo, inciso 2º, 966, inciso 2º, determina que a hipótese de decisão proferida por juízo impedido, ela é um vício rescisório. Ela é uma das hipóteses de ação rescisória, ou seja, ação rescisória é uma ação desconstitutiva, uma ação para você rescindir a sentença, mesmo depois do trânsito em julgado, mesmo depois da imutabilidade, da indiscutibilidade que é própria do trânsito em julgado. 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, inciso 2º, for proferida por juiz impedido. Se ela pode ser, se o juiz, a decisão proferida por juiz impedido pode resultar numa ação rescisória que pode ser manejada em até 2 anos após o trânsito em julgado, é claro que ela não submete a 15 dias após a ciência do fato. Então, esse artigo 146, ele deve ser lido sob a luz do 966, inciso 2º, e do 485, inciso 4º e parágrafo 3º, tá? Quando ele diz 15 dias a contar do conhecimento do fato, nas causas de impedimento e suspeição, é que o legislador deseja que as causas de impedimento sejam ofertadas o quanto antes. Mas se a parte não souber, ele pode ser alegado a qualquer tempo. Já as causas de suspeição, não. A causa de suspeição são 15 dias a contar da ciência do fato. Beleza? Bom, e aí vamos lá. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, são as hipóteses do 144, 145 e 147, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Então, sobre o caput nós já vimos. Aí vem o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz assim, não, antes do parágrafo 1º. O oferecimento dessa petição gera um efeito importantíssimo, que é o efeito disciplinado no artigo 313, inciso 3º, salvo engano. Artigo 313, inciso 3º. Quando a parte oferece esse procedimento próprio para o afastamento do juiz pelo impedimento ou suspeição, a alegação de impedimento ou suspeição, vai se provocar no processo a suspensão do trâmite processual. É o que se encontra no artigo 313 do CPC, da suspensão do processo. Suspende-se o processo, inciso 3º, pela arguição de impedimento ou de suspeição. Então, esse artigo 146 merece ser cumulado com o artigo 313, inciso 3º, com toda certeza. A arguição de impedimento ou de suspeição é uma hipótese de suspensão do processo. Em 15 dias da ciência do fato, a parte deve peticionar, alegando ou solicitando o afastamento do juiz por quebra da necessária imparcialidade. Isso vai provocar a suspensão do processo pelo 313, inciso 3º. E o que o juiz vai fazer? O juiz tem 2 providências a adotar, que é o que está no parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição, ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal. Então,
A parte peticionou. O juiz concordou com a causa, ele se afasta e vai para o seu substituto legal. Segunda hipótese, a parte peticionou. O juiz discordou, nós veremos o que acontece. Caso contrário, então o juiz discordou, determinará a autuação em apartado da petição e no prazo de 15 dias apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. E aí o juiz vira uma parte nesse procedimento da alegação, da arguição de impedimento de suspeição. Nós temos o alegante, o arguente, que estará arguindo o impedimento ou a suspeição, e o juiz enquanto arguido. Arguente e arguido. Quem estará alegando, né? E o juiz que estará sendo acusado de ser impedido ou suspeito. Um procedimento próprio. Quando o juiz recusa, nós teremos um procedimento próprio que vai se desenvolver no tribunal. Uma autuação em apartado que vai se desenvolver no tribunal. O juiz tem 15 dias para apresentar as suas razões. A parte teve 15 dias da ciência do fato para peticionar, o juiz tem 15 dias para manifestar a sua defesa com seus fundamentos, rol de testemunhas, documentação, pelo motivo pelo qual ele sustenta que ele não é impedido e não é suspeito. Vai se autuar em apartado e vai se remeter ao tribunal. Claro que não é ele que julga, não é o seu substituto legal que julga. Aí vem o parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator no tribunal, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido, então, se ele não receber, porque a hipótese de não recebimento é a do parágrafo 4º. Se ele for recebido, o juiz, o relator, deve dizer se vai ser sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr, porque o processo está suspenso no primeiro grau de jurisdição. Se no primeiro grau de jurisdição, o processo está suspenso. Se no segundo grau de jurisdição, o juiz, o relator, determinar que continue parado, suspenso aqui embaixo, vai andar aqui em cima, mas aqui embaixo fica parado. Inciso 2º, com efeito, né, sem efeito, mentira. Se no inciso 1º diz sem efeito suspensivo, estava suspenso aqui embaixo. Então vai andar aqui em cima e vai determinar sem efeito suspensivo, vai andar aqui embaixo também. No inciso 2º, que é ao contrário, é com efeito suspensivo. Então está suspenso aqui embaixo. Instaurou o incidente lá em cima, no 2º grau. Quando ele diz com efeito suspensivo o incidente, é para manter a suspensão que já é própria do 313, inciso 3º. Então o incidente pode ser recebido com efeito suspensivo. O processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Veja que o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 146 deixa isso claro. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Aí vem o parágrafo 4º. Vamos pular o parágrafo 3º. Vem o parágrafo 4º. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. O tribunal vai rejeitar a alegação. Claro, é improcedente, vai rejeitar. O parágrafo 3º é o que diz o seguinte, está suspenso lá embaixo, não está? Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, ou seja, nas hipóteses em que está suspenso lá embaixo, a parte não tem muito o que fazer lá embaixo, que o processo está suspenso, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. O processo está suspenso no primeiro grau de jurisdição. Ou não foi recebido o incidente no tribunal ainda, ou foi recebido e o relator falou, continua suspenso aí embaixo. Mas surgiu uma medida de urgência, algo grave aconteceu, você tem que fazer algo para ontem. Uma medida de urgência. Você vai pedir para quem? Não pode ser para o juiz que você está acusando ser imparcial. Aí diz o dispositivo, por precaução, a medida de urgência vai ser apreciada pelo substituto legal. É isso que consta do parágrafo 3º. Bom, e aí vem o parágrafo 5º. O parágrafo 5º determina assim, o parágrafo 4º falou da hipótese de rejeição da alegação. O parágrafo 5º trata do acolhimento da alegação, de impedimento de suspeição. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição,
O tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Então, olha só, qual é a consequência? Cuidado aqui, qual é a consequência? Remessa dos autos ao seu substituto legal. Tanto que no parágrafo 1º, quando o juiz concorda, quando ele reconhece o seu impedimento ou a sua suspeição, a consequência é a remessa ao seu substituto legal. Aqui o juiz não concordou, brigou, mas o tribunal acolheu a alegação da parte e a consequência é a mesma. Remessa dos autos ao substituto legal. Essa é a parte final, tá? Olha o que diz a parte inicial. Impõe uma multa, impõe uma penalidade ao juiz. Acolhida a alegação, o tribunal condenará o juiz nas custas. As custas desse procedimento. Quem deu causa a esse procedimento foi o juiz. A parte deu início ao procedimento. Se o juiz concordasse, ia para o substituto legal. Foi para o tribunal e deu ensejo à manifestação do tribunal porque o juiz não concordou. E aí a lei impõe a ele que pague. Na verdade, é um estímulo para que o juiz reconheça o seu impedimento ou a sua suspeição, sua causa de suspeição. Mas percebam bem, cuidado aqui. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento, então nas causas de impedimento, que é a presunção absoluta, vício mais grave, o juiz não reconheceu o seu impedimento, taca-lhe pau. Ou de manifesta suspeição, então não é toda a causa de suspeição. Aí tem que ser uma suspeição manifesta, porque o vício de suspeição ele é mais tênue um pouco. O juiz pode não se considerar amigo da parte. Para o juiz eles não são amigos, mas para o tribunal há um vínculo que o tribunal considera de amizade. E aí, quem diz quem é amigo e quem não é amigo? A parte pode considerar o juiz como amigo, o juiz não considerar a parte como amigo. E aí? Por isso que o juiz não se declarou. Mas tem que ser um vínculo de manifesta amizade. Aí está óbvio que eles são amigos, está comprovado que eles jantam juntos todo dia, são padrinhos de casamento, estão sempre um no aniversário do outro. Aí tem um vínculo próximo, são amigos, aí, e o juiz não se declarou suspeito, aí vai condenar nas custas. Mas veja, aqui é uma questão que o tribunal tem que ser expresso em afirmar que ele está incidindo numa manifesta hipótese de lesão à suspeição, de lesão à imparcialidade e manifesta suspeição, para que ele incida no pagamento das custas, tá? Então, no impedimento, qualquer hipótese. Na suspeição, não é qualquer hipótese que leva à condenação do juiz ao pagamento das custas. Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Então, ele vai dizer, olha, daqui para frente, ou o processo todo, ou daqui para frente é que manifestou-se o vício no processo. E o parágrafo 7º. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Para que a gente tenha uma afirmação expressa do tribunal de quais são os atos que foram considerados, que deverão ser tidos como inválidos ou não. É justamente para que a gente tenha maior segurança jurídica no processo. O tribunal deve afirmar quais são os atos tidos por inválido. Porque, vejam, a gente pode aplicar por analogia o que consta do artigo 64, parágrafo 4º, que foi uma inovação do Código quanto à declaração de incompetência do juiz. O 64, parágrafo 4º diz assim: salvo decisão judicial em sentido contrário, lá nesse que nós estamos vendo, no artigo 146, parágrafo 7º, diz que o juiz, o tribunal decretará, então ele vai afirmar em sentido expresso. E por leitura contrário, senso do 64, parágrafo 4º, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente. Então, sobre o que o tribunal não falar, nós vamos manter a decisão do juiz, uma leitura que nós podemos fazer. Então, acho que vale a pena combinar o 146, parágrafo 7º, com o 64, parágrafo 4º, uma espécie de analogia aí, é a mesma lógica que o Código
adota aqui, tá certo? Bom, meus amigos, então essas foram as considerações sobre o procedimento. Ah, não, tem ainda mais considerações para fazer no artigo 148. O artigo 148 é aquele que trata da ampliação da incidência desse vício de quebra da imparcialidade, não apenas para o juiz, mas também para os membros do Ministério Público, auxiliares do juízo e demais sujeitos imparciais do processo. O artigo 146, ele trata desse procedimento que nós vimos na figura do juiz. O 148 tem, nos seus parágrafos, um procedimento próprio. Diz o parágrafo 1º do artigo 148, ou seja, quando nós estamos arguindo o impedimento ou a suspeição de membro do MP, de auxiliar da Justiça ou de qualquer outro sujeito que deva ser imparcial no processo. Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Princípio da eventualidade. Aqui ele não determina um prazo específico. Fala na próxima oportunidade que a parte falar nos autos, ela tem que manifestar a causa de impedimento e suspeição daquele sujeito que não o juiz. Porque as causas de impedimento e suspeição do juiz devem ser arguidas pelo procedimento do artigo 146. Os parágrafos do 148 são para a arguição de impedimento e suspeição dos membros do Ministério Público, auxiliares da Justiça e demais sujeitos imparciais. Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo. Não suspende o processo, porque o juiz não é. O juiz pode conduzir o processo. O juiz não é imparcial. A condução do processo, por impulso oficial, depende do juiz. O juiz não é imparcial. Nós não estamos no 146, estamos no 148. Ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessário. Parágrafo 3º. Nos tribunais, a arguição que se refere ao parágrafo 1º será disciplinado no regimento interno. Se estiver arguindo o impedimento, suspeição de algum procedimento no tribunal, é o regimento interno quem vai disciplinar. E parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha. Por quê? Porque lá no procedimento da testemunha, na oitiva de testemunha, tem um capítulo, tem uma previsão própria e específica para a alegação de impedimento e suspeição, lá por volta do artigo 450 e qualquer coisa, a hipótese de suspeição, de alegação de suspeição da testemunha, tá certo? Bom, então é isso, meus amigos. Por hora é só, terminamos de tratar das hipóteses de quebra da necessária imparcialidade do juiz. Vimos impedimento, suspeição e o procedimento de arguição de impedimento, suspeição, tanto do juiz quanto do membro do MP, dos auxiliares do juízo e dos demais sujeitos imparciais do processo. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.